atenção, hein? O ministro do STF, Nunes Marques, ganha superpoderes na corte e pode anular inteiramente a ação da suposta trama golfista. Olha que interessante isso. Essa matéria está na revista Veja. A medida do STF que dá poder a Nunes Marques em ações da trama golfista. O ministro Nunes Marques ficou como responsável por pedidos de revisão criminal de integrantes do núcleo crucial. O ministro Nunes Marques, do STF, foi definido como relator do pedido do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, para rever sua condenação a 24 anos, sua condenação de 24 anos de prisão pela trama golfista. A defesa de Torres apresentou na semana passada uma revisão criminal, instrumento que serve para reanalisar condenações após o término dos recursos. A relatoria foi definida por prevenção, ou seja, Nunes Marques já era relator de um pedido parecido de Bolsonaro, passa a ser relator dos pedidos subsequentes semelhantes. A relatoria foi definida por prevenção, já que Nunes Marques havia sido sorteado em maio, relator de um pedido desse tipo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, era o que os advogados de Torres haviam solicitado. Isso significa que o ministro também deverá ficar responsável por eventuais solicitações de revisão dos outros 6 condenados no chamado núcleo crucial da trama golfista. Completam a lista dos também ex-ministros Walter Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, o ex-diretor-geral da ABIN Alexandre Ramage e o tenente-coronel Mauro Cid. Este salafrário último é o Joaquim Silvério, de nossos tempos. Os crimes atribuídos a Anderson Torres incluem a organização cremosa, Almada, tentativa de hemoplástica de leite, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado. Um dos capítulos do pedido de revisão, que tem 124 páginas e vários anexos, sustenta que o ex-ministro foi condenado por crimes que não existiam. Os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, destaca a defesa, somente passaram a integrar o ordenamento jurídico brasileiro em 2021. A live presidencial na qual Anderson Torres leu trechos de relatórios técnicos da Polícia Federal, apontada no acordo como ato executório da organização, é de 29 de julho de 2021, antes de da tal lei que previu tal crime existir, que foi 1º de setembro. Portanto, antes da lei entrar em vigor. Pois é. Disse a defesa, os crimes de abolição não integravam, não existiam na lei brasileira. A época em que o Anderson Torres, coitado, leu qualquer coisa numa live. Sustentam os advogados de Anderson, para eles a Constituição consagra o princípio da legalidade penal. E legalidade em sentido estrito. Se não está lá, não está lá. E veda a retroatividade da lei penal mais gravosa. Isso é um princípio conhecidíssimo e um princípio básico, né, da lei penal. Outro pilar da condenação do ex-ministro foi a apreensão na casa dele de uma suposta minuta de decreto, de não sei o quê. A defesa juntou aos autos perícia que aponta diferenças estruturais entre a minuta e a versão que teria circulado em reuniões com comandantes militares. A defesa também cita a aprovação pelo então secretário de Ações que vedava acesso a manifestantes, tal. Pois é. Olha isso, pois é. Vocês vejam como é que essas pobres pessoas foram condenadas, né? A toque de caixa, meus amigos. Por falar de coisas a toque de caixa, parece que o mundo está a toque de caixa se preparando para um grande conflito mundial. Vocês viram? Ontem, na live de ontem, nós mencionamos aqui no canal Dr. Couto de Novaes, na live de anteontem, uma grande aliança formada pelas poderosas Turquia, que tem o maior exército da Europa, Turquia, Arábia Saudita e Paquistão. Unem-se e esperam o Egito para breve. É uma grande aliança de defesa mútua, defesa militar mútua. Estão se preparando contra quem? Eles sabem de alguma coisa. Do outro lado, Putin faz uma provocação ao Japão. Isso é a antessala de uma declaração de guerra, hein? Putin
Putin visita ilha disputada próxima ao Japão, provocando a ira de Tóquio. A visita à ilha Iturup, território reivindicado por Tóquio, intensifica tensões entre os países em meio às sanções. Olha, cuidado, que a última guerra contra o Japão venceu, viu, Putin? Lá no início do século XX. Vamos lá. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, visitou nesta quinta-feira uma ilha disputada próxima ao Japão, o que gerou forte condenação por parte de Tóquio. A ilha, conhecida na Rússia como Iturup e no Japão como Etorof, é uma das 4, é como se fosse as Falklands ou as Malvinas, né? É uma das 4 do arquipélago das Kurilas, próximas às principais ilhas do Japão, que foram ocupadas por Moscou nos dias seguintes à rendição do Japão lá na Segunda Guerra Mundial. Tóquio mantém sua reivindicação sobre elas, tornando sua devolução uma condição para a celebração de um tratado de paz formal que possibilitaria laços econômicos mais estreitos. Tóquio reivindica territorialidade sobre essa ilha, né? A visita fere os sentimentos do povo japonês e é absolutamente inaceitável, afirmou a primeira-ministra do Japão, Sanai Takaichi, em uma declaração televisionada. Disse ela: esperamos que o lado russo leve a sério a gravidade dessa questão. As relações entre Moscou e Tóquio se deterioraram depois que Putin ordenou a invasão em grande escala da Ucrânia em 2022. O Japão se juntou a outras nações na condenação do ataque e na imposição de sanções à Rússia. A visita de Putin à ilha ocorre 2 dias antes de o Japão completar 81 anos desde que sua rendição encerrou a Segunda Guerra Mundial, e um dia depois de a Coreia do Norte ter lançado um míssil no mar que separa o país do Japão, antes de grandes exercícios militares conjuntos entre Coreia do Sul e Washington e os Estados Unidos. Putin visitou uma escola, um hospital e uma fábrica de processamento de peixes no que a agência de notícias estatal TASS descreveu como sua primeira viagem ao arquipélago disputado. O ex-presidente russo Dmitry Medvedev foi o primeiro líder russo a visitar o local em 2010. E foi a primeira visita agora de Putin. Disse Putin, provocando: que clima maravilhoso vocês têm por aqui, parece mesmo um resort. Disse Putin aos moradores em um vídeo divulgado pelo Kremlin. O Ministério das Relações Exteriores do Japão convocou o embaixador russo Nikolai Nozdriev para apresentar um protesto formal contra a visita. Em resposta, a embaixada russa em Tóquio afirmou que as ilhas são parte integrante da Rússia e se tornaram um território russo com base em fundamentos internacionais legítimos. E provocou ainda mais: as viagens do nosso presidente dentro do território da Rússia, incluindo a ilha, são uma questão que cabe inteiramente à liderança russa decidir e não podem ser objeto de discussão com estados estrangeiros. Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição, comente, compartilhe. Vai aparecer o botão hypar, clica aí para esse vídeo chegar a mais pessoas e para nós continuarmos entendendo juntos esses movimentos internacionais que parece que estão confluindo para um grande conflito mundial. Se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se. Se está aqui já há algum tempo, confira a inscrição e também confira o sininho da notificação. É muito importante que você vá até a aba Seja Membro e torne-se membro aqui do canal Dr. Couto de Novaes.